Shalom, shalom e bem-vindos. Ao canal Portal Kabbalah Torá, a luz superior nunca surge localmente. Ela sempre vem do Ein Sof acima do Tzimtzum. Nada aparece isoladamente nos mundos. Tudo é extensão contínua da fonte infinita. O fluxo da luz não salta graus. Ele atravessa cada nível existente. Entre o receptor e a origem, existe uma cadeia obrigatória de passagem. A luz não desaparece ao avançar. Ela permanece em cada estágio percorrido. No espiritual não há perda, somente acréscimo e permanência. Como vela que acende outra, sem diminuir sua própria chama, assim é cada transmissão de luz, totalmente contínua e sem redução. Cada mundo contém todos os anteriores, pois a luz os atravessou completamente. A linha reta, Cave, desce atravessando tudo, perfurando os limites do Zigulim. E Gulim são estados envolventes. Yosher é direção interna e penetrante. A linha não se mistura aos círculos. Ela passa, mantendo sua identidade. Isso é Hashara Overlet. Permanência transitória sem fusão. A luz do Cave é superior, pois é a origem da luz do Zigulim. E Gulim recebem do Cave. Nunca o contrário. Por isso não há união entre eles. Mas coexistência distinta. Or Ruach é luz do Cave, Or Nefesh é luz do Zigulim. A expansão da luz é chamada descida, porque ela se torna mais densa. Zak é o sutil elevado, Avi é o denso inferior. Quanto mais se expande, mais a luz se aproxima do limite. As 4 fases estruturam a descida, do mais puro ao mais espesso. Bechina Aleph é quase transparente. Bechina Dalet é total recepção. O encontro com o Mazak define o limite. Ali, a luz encontra resistência. A diferença entre graus não está na luz, mas nos recipientes que a recebem. A luz é simples e imutável. Os Kelim criam todas as distinções. Cada receptor define sua revelação, conforme sua capacidade interna. Bechina Dalet Zigulim é o ponto central absoluto. Esse ponto é raiz do mundo material, chamado esfera deste mundo. Atzilut de Adam Kadmon se estendia até aqui. Antes da segunda restrição, com o Tzimtzum Bet tudo se eleva. O limite sobe acima de Béria. O fim de Atzilut se retrai, criando nova hierarquia espiritual. Nada desaparece no processo. Tudo muda de posição e função. Toda sefira inferior passa pela superior, pois nasce dela como efeito. Isso cria Hitkalelut, interinclusão total entre as sefirot. Shoshma passa por Keter e permanece lá eternamente. Assim Keter contém 2 luzes, sua própria e a de Shoshma. Depois todas passam por Keter, e ele se torna inclusivo de todas. Cada sefira contém as demais, por passagem obrigatória. Shoshma contém 9, Bina contém 8, Geze contém 7, até Malchut contém 1. Mas Malchut não é simples. Ela se expande através do retorno. Orchoser sobe de Malchut, vestindo o Or Yashar. Essa luz ascendente cria a estrutura inversa, de baixo para cima. Malchut se torna Keter desse sistema. Por ser sua causa, o mais refinado aqui é menor, pois recebe apenas como retorno. O verdadeiro Keter recebe pouco, pois depende do Orchoser. Todas as Sefirot passam por Malchut, pois ela é a raiz do retorno. Assim Malchut contém todas, por passagem e origem. Yesod recebe 9 do retorno, mais 1 do fluxo direto. Hod recebe 8 do retorno, mais 2 do fluxo superior. Netzach recebe 7 do retorno, mais 3 do fluxo descendente. Cada sefira torna-se completa, com 10 dentro de si, e isso ocorre infinitamente. Em todos os níveis da realidade, cada detalhe contém totalidade em estrutura fractal espiritual. Nada está isolado. Tudo está incluído em tudo. A luz constrói camadas, sem jamais abandonar nenhuma. O superior envolve o inferior, de todos os lados igualmente, sem diferença de direção, sem hierarquia espacial. Envolvimento total e uniforme, sem variação de intensidade. Isso define Igulim. Circundação completa. Não há acima ou baixo nesse aspecto, somente envolvimento absoluto. O sistema inteiro é simultâneo. Mesmo sendo percebido como sequencial, a passagem da luz é contínua, mas sua revelação é gradual.
A estrutura espiritual não se move. Ela se revela por graus. O Kav introduz direção. O Zigulim mantém equilíbrio. Juntos formam a realidade, interior e envoltório simultâneos. A luz nunca se perde, nunca se divide. Tudo que existe na revelação já existia na raiz. O processo é revelação progressiva, não criação separada. Cada grau é memória viva de todos os graus anteriores. A realidade espiritual é acumulativa e eternamente presente. A luz que desce não muda sua essência. Ela apenas se revela conforme o Kli. O Kli define limite e forma, nunca a luz em si. O Mazash não bloqueia a luz. Ele regula sua revelação. A resistência cria medida e a medida cria percepção. Sem Mazash não há mundo. Sem limite não há recepção. O impacto da luz na Bechina Dalet define o nascimento do retorno. O Choser é resposta do Kli. Não é continuação do fluxo direto. Esse retorno veste a luz superior e a torna recebível. Sem Choser não há vestimenta. Sem vestimenta não há revelação. A subida do retorno cria graus, mesmo vindo do nível mais baixo. O inferior torna-se raiz do superior. No sistema ascendente, a ordem se inverte na subida. Causa nasce no receptor. Malchut determina toda a ascensão, pois dela parte o retorno. A medida da rejeição define a luz, que poderá ser revelada. Rejeitar é condição de receber. No sistema espiritual, a luz que retorna não é perdida. Ela constrói estrutura acima, cada subida cria nova forma de percepção da luz. O sistema não é linear, é circular e interligado. Descida e subida coexistem. Em um único movimento, a luz direta constrói existência, a luz retornante constrói consciência. Sem Or Yashar não há criação, sem Or Choser não há percepção. A união entre ambos gera realidade, interior e exterior simultâneos. A densificação não é queda negativa, é preparação para a revelação. Quanto mais espesso o Kli, mais potencial de recepção. A distância da fonte é aparente, nunca real no espiritual. Tudo permanece conectado, sem interrupção alguma. A cadeia de mundos é contínua, sem lacunas ou saltos. Cada mundo é filtro, nunca há origem independente. O Ein Sof permanece presente, mesmo nos níveis mais baixos. A ocultação não remove, apenas reduz a revelação. A luz nunca se retira totalmente. Ela apenas se oculta. Ocultação é condição de existência. Para o receptor limitado, sem ocultação não há identidade. Sem identidade não há percepção. O ponto central representa limite, mas também potencial máximo. Bechina Dalet é fim e começo. Recepção e transformação. Ali nasce a inversão. De receber para refletir, a estrutura dos mundos emerge da interação entre luz e Kli. Nada existe fora dessa relação. Tudo depende desse encontro. A multiplicidade vem dos Kelim, nunca da luz. A unidade permanece absoluta, mesmo na diversidade percebida. A interinclusão elimina a separação. Tudo está dentro de tudo. Cada sefira contém totalidade. Em forma potencial, a diferença entre elas é função, não essência. Getter contém todas por passagem, não por origem própria. Shoshma contém todas abaixo. Por necessidade de fluxo, Bina processa e expande, incluindo tudo que recebe. Chesed distribui amplamente, carregando inclusão interna. Jevurah limita Emede, mas não exclui nenhuma parte. Tiferet harmoniza extremos, unindo tudo em equilíbrio. Netzach sustenta a continuidade, mantendo todas as forças, ou de estrutura, e organiza, sem perder a inclusão total. Yesod canaliza todas, direcionando ao receptor. Malchut recebe tudo e devolve tudo em forma elevada. A subida do retorno reconstrói toda a estrutura anterior. Nada é novo na subida. Tudo é reorganização da descida. A percepção espiritual é construída por interação contínua. Cada nível depende do anterior, mas também o redefine. A realidade espiritual é dinâmica. Mesmo sendo imutável na essência, a permanência em cada grau garante memória eterna. Nada é esquecido, nada é removido, tudo que passou permanece,
como parte viva da estrutura. O tempo não atua no espiritual. Somente a ordem de revelação, antes e depois, são relativos. A percepção do receptor, a luz, está sempre completa. O Kli revela parcialmente. O avanço espiritual não cria luz. Expande a capacidade de perceber. A totalidade já existe. A jornada é de revelação. Cada grau é um véu removido, não de uma nova criação. A profundidade aumenta, sem alterar a essência. O envolvimento do Zigulim é absoluto e igualitário. Nenhum lado é privilegiado, nenhuma direção é distinta. A igualdade do Zigulim contrasta com a direção do Kav. O Kav define hierarquia, o Zigulim define totalidade. Ambos coexistem, sem contradição. O sistema completo exige os dois, direção e envolvimento. Sem Kav não há progresso, sem Igulim não há sustentação. A realidade espiritual é equilíbrio, entre fluxo e contenção. A luz percorre tudo, mas se revela em medida. A medida depende do Kli. O Kli depende do Masak. O Masak depende da intenção. A intenção define a recepção. Tudo converge na relação entre luz e desejo. O desejo molda o mundo. A luz apenas o preenche. O sistema inteiro é resposta. A estrutura do desejo, a perfeição está na origem. A revelação ocorre nos graus. O caminho espiritual não adiciona. Ele revela o que sempre esteve. Cada detalhe contém o infinito. Quando corretamente percebido, a totalidade está presente, mesmo no ponto mais baixo. O ponto mais baixo é portal. Para a ascensão completa, a descida prepara a subida. A ocultação prepara a revelação. Tudo é parte de um único processo. Perfeito, contínuo e absoluto. A passagem da luz não cria ruptura. Ela estabelece continuidade entre graus. Cada travessia deixa impressão permanente, formando registros eternos nos Kelim. Esses registros sustentam a estrutura mesmo após a passagem da luz. Nada é apenas transitório no absoluto. Até o transitório deixa marca. A diferença entre fixo e transitório está na forma de integração. Na integração fixa, a união completa. Na transitória, a distinção preservada. A luz do Kav mantém distinção. Para preservar sua superioridade, mistura implicaria equivalência. O que não ocorre entre níveis distintos, a hierarquia não é espacial, mas qualitativa na percepção. Superior e inferior são estados, não posições físicas. A linguagem de cima e baixo refere-se à pureza do Kli. Quanto mais refinado, mais próximo da fonte, quanto mais espesso, mais preparado para receber. A espessura não é falha, é condição para a manifestação. Sem espessura não há forma, sem forma não há mundo. A forma limita a luz e permite sua apreensão. A limitação é ferramenta. Não defeito, a luz aceita a limitação para tornar-se revelável. O encontro com o Masak define o início da consciência. Antes disso, há apenas fluxo, sem percepção distinta. O Masak introduz escolha, e a escolha define estrutura. A escolha de rejeitar cria espaço para receber corretamente. Esse paradoxo sustenta tudo. Rejeitar para receber e recepção direta sem filtro resulta em ausência de forma. O filtro cria identidade, e identidade permite relação. Toda relação espiritual depende de diferenciação. Sem diferença não há percepção. Sem percepção não há revelação. A revelação exige contraste. Entre luz e Kli, o contraste nasce da restrição, não da ausência de luz. A luz permanece constante, o contraste surge no receptor. O receptor evolui, a luz apenas ilumina. A evolução é interna, nunca externa à luz. O sistema de causa e efeito garante ordem e coerência. Nada surge sem raiz, nada se manifesta sem causa. Cada efeito carrega sua origem dentro de sua própria estrutura. Por isso tudo está incluído em tudo que se revela. A inclusão não é simbólica, é estrutural e real. Cada sefira contém caminhos de todas as outras. Esses caminhos são passagens de luz previamente ocorridas.
A memória espiritual é viva e ativa em cada nível. Nada é passado no espiritual. Tudo é presente contínuo. A continuidade elimina a separação. Mesmo entre níveis distintos, a distinção permanece funcional, sem quebrar a unidade. Unidade e multiplicidade coexistem, sem contradição. A unidade está na luz, a multiplicidade nos Kelim. Os Kelim fragmentam a percepção, mas não a essência. A essência permanece indivisível, mesmo quando percebida em partes. E cada parte é um ângulo da mesma totalidade. A percepção parcial não nega o todo, apenas limita sua visão. A expansão da visão depende da purificação do Kli. Purificação é refinamento, não eliminação do desejo. O desejo permanece, mas se transforma na intenção. A intenção redefine a recepção e altera completamente a experiência. O mesmo fluxo de luz gera percepções diferentes, dependendo da preparação do Kli e da força do Mazak. O Mazak é força ativa, não apenas barreira passiva. Ele determina a medida e forma da luz revelada. Sem ele não há estrutura, apenas fluxo indiferenciado. A estrutura permite conhecimento e o conhecimento permite relação. A relação é a essência da criação, entre luz e receptor. Sem relação não há significado, sem significado não há realidade percebida. A realidade espiritual é relacional, nunca isolada. Tudo existe em função de interação entre dar e receber. Dar sem receber não se revela. Receber sem filtrar não se sustenta. O equilíbrio entre ambos gera existência estável. Esse equilíbrio é dinâmico, sempre ajustado pelo Kli. O Kli nunca é estático. Ele evolui constantemente. Cada grau revela nova capacidade de interação com a luz. Essa progressão é infinita, sem limite final, pois o Ein Sof não tem fim e sua revelação também não. A limitação está apenas no receptor, nunca na fonte. A fonte permanece plena, mesmo quando oculta. A ocultação é misericórdia, para permitir desenvolvimento gradual. Revelação total imediata anularia a individualidade. A individualidade exige ocultação e crescimento progressivo. Cada estágio prepara o próximo, sem saltos ou rupturas. A continuidade garante estabilidade. No processo espiritual, a estabilidade permite avanço seguro, sem perda de estrutura. O avanço não destrói o anterior. Ele o inclui e expande. Tudo que foi alcançado permanece como base. Nada é perdido no caminho. Tudo é integrado. A integração é lei fundamental do sistema espiritual. Sem integração, haveria fragmentação. E a fragmentação não existe na essência. A essência é uma, mesmo quando percebida como múltipla, a percepção múltipla é ferramenta para alcançar a unidade consciente. A unidade inconsciente já existe. A consciente é conquistada. Essa conquista ocorre nos graus, através da interação com a luz. Cada grau revela mais unidade dentro da multiplicidade, até que toda diferença se torna a transparência da unidade. Nesse ponto, o Kli não oculta, mas revela plenamente. A revelação completa não elimina o Kli. Ela o torna equivalente à luz. Equivalência de forma é objetivo. De todo o processo, a forma do dar substitui a forma de receber, sem anular o desejo, mas transformando sua direção. O desejo permanece ativo, mas alinhado com a luz. Esse alinhamento elimina a separação, sem eliminar a identidade. A identidade se torna a expressão da própria luz. Nesse estado não há conflito entre dar e receber. Ambos se tornam um só movimento de fluxo contínuo. A estrutura inicial permanece, mas completamente harmonizada. Os Igulim continuam envolvendo. O Cave continua direcionando, mas agora sem oposição. Somente integração total. O sistema revela sua perfeição, que sempre esteve presente. Nada foi criado no final. Tudo foi revelado. O fim é revelação do início, em consciência plena. O ponto central não é fim,
mas portal para a totalidade. A descida não foi queda, foi preparação. A subida não é retorno simples, é compreensão do processo. Compreender é unir todos os níveis em um só. Essa união não apaga diferenças, mas as harmoniza. A harmonia é resultado final de todo o encadeamento. O encadeamento é caminho para revelar o que sempre foi. A realidade espiritual é perfeita, mesmo antes de ser percebida. A percepção apenas alcança aquilo que já existe eternamente. Cada grau não apenas recebe, ele também transmite adiante. O que foi recebido do superior torna-se fonte para o inferior. Assim, a cadeia nunca se interrompe. Ela se expande continuamente. A passagem pelo superior não é opcional. Ela é condição absoluta. Nada pode surgir diretamente abaixo, sem antes atravessar o acima. Esse atravessamento cria vínculo, e o vínculo cria inclusão. A inclusão não depende de intenção, mas da própria estrutura da luz. Mesmo sem consciência do receptor, a luz já deixou sua marca. A marca espiritual permanece como base para futuras revelações. Cada nível guarda vestígios de tudo que o antecedeu. Esses vestígios são ativos, não são memórias passivas. Eles participam da recepção atual e influenciam a forma da revelação. Assim, o passado espiritual está presente no agora. O agora contém todos os graus em forma condensada. A condensação não elimina detalhes, ela os integra. Cada detalhe mantém identidade dentro da totalidade. A totalidade não dissolve o particular, ela o sustenta. O particular revela o todo. Quando corretamente percebido, cada sefira é um espelho de todas as outras, mas com ênfase própria, em sua função específica. A função não altera a essência, apenas direciona sua expressão. A expressão varia conforme o grau, mas a raiz permanece igual. A igualdade da raiz é garantia de unidade absoluta. A diferença de expressão é condição para multiplicidade. Sem multiplicidade, não há revelação. Sem revelação, não há percepção. O sistema espiritual exige ambos, unidade e diversidade. A diversidade revela a unidade. A unidade sustenta a diversidade. O fluxo da luz mantém esse equilíbrio, sem jamais romper a harmonia. A harmonia não é estática. Ela se ajusta constantemente. Cada novo grau exige ajuste. Na forma de recepção, o ajuste ocorre no Kli, nunca na luz. A luz permanece constante, imutável e infinita. A adaptação é responsabilidade do receptor, que molda sua própria percepção. Essa responsabilidade define o caminho do desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento não é imposto, ele é construído internamente. Cada escolha no Masashi redefine o nível alcançado. A escolha é medida de equivalência entre Kli e luz. Quanto maior a equivalência, maior a revelação. Quanto menor a equivalência, maior a ocultação. Ocultação não é ausência, é diferença de forma. A diferença cria distância percebida, mesmo sem separação real. A separação é sensação, nunca fato no espiritual. A sensação de separação é ferramenta de crescimento. Ela impulsiona a busca pela equivalência com a luz. Essa busca move o sistema. De forma contínua, sem busca não há avanço. Sem avanço, não há revelação. A revelação depende de esforço.